72% da população toma remédio por conta própria e 40% faz autodiagnóstico usando a internet. É o que mostra a segunda edição de uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade Industrial. Pode parecer inofensivo, mas alguns medicamentos tomados com frequência podem trazer sérios riscos à saúde. Conosco no estúdio para falar do assunto, o médico neurocirurgião Adriano Scaff. Tudo bem, doutor? É um prazer recebê-lo no estúdio. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Quais são os principais riscos da automedicação? A automedicação ela deve ser evitada porque os medicamentos eles podem ser consumidos de forma errada. Isto é, você pode ter um medicamento que não é específico para aquele problema. Você pode cronificar esse problema, você pode mascarar vários sintomas que podem te ajudar ao diagnóstico da doença. Quais são os principais remédios que têm comprados assim de forma indiscriminada? Então, geralmente os medicamentos vendidos de forma mais frequente são os analgésicos e também os antigripais. Em algum caso a pessoa pode fazer automedicação, por exemplo, numa simples dor de cabeça? Então, quando nós observamos, por exemplo, não é todas as dores de cabeça que nós vamos procurar um médico no início, mas aquela dor de cabeça que já está durando mais de 3 a 5 dias, que você não tem ainda dor de cabeça nenhum passado, você deve evitar a automedicação. Isso não quer dizer que você tem uma dor de cabeça hoje, teve um dia mais estressante, você não pode tomar um medicamento, né? Um analgésico para que você tenha uma melhora do sintoma. Isso pode ser feito. Agora, se a dor de cabeça persistiu, ela veio acompanhada de um outro sintoma, por exemplo, uma febre, algum tipo de paralisia de algum membro, alguma coisa que te chame muito a atenção, vômitos, você não deve se automedicar, você deve procurar uma ajuda médica. E para quais outros problemas as pessoas costumam se automedicar? Muito frequente o uso de medicamentos para dor na coluna, no caso, dores nas costas. E a gente observa nesse assunto específico que hoje as dores estão sendo muito cronificadas. O que é cronificadas? A pessoa tem uma dor, ao invés dela se tratar, dela fazer um fortalecimento muscular, e se essa dor persistir, ela procurar um médico, ela vai tomando um anti-inflamatório, um analgésico, ela troca de A para B, o vizinho tomou um tipo de anti-inflamatório que se deu bem, ela vai lá e toma o mesmo anti-inflamatório. Né? Então isso não deve ser feito, por quê? Porque esses medicamentos, a longo prazo, não são isentos de complicações. Né? Lesões renais, alterações estomacais, nós temos várias alterações que eles podem gerar. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem gastrite, fez o tratamento, não tem mais, ela volta a ter e usa o mesmo medicamento de novo. Isso também é frequente. Né? Eu já fui no médico, já tive um diagnóstico, utilizei, tive uma melhora. Ficou um tempão bem e depois volta a ter o mesmo problema e utiliza o mesmo remédio. Se ela foi tratada e teve melhora, né, a gente precisa realmente saber se é a mesma doença que está voltando e se precisa novamente de um auxílio médico. Por que essa dor está voltando? Qual o efeito que está gerando o retorno da dor uma vez que ela foi tratada? Então, realmente, precisa ser avaliada por um médico. E antibiótico? O antibiótico hoje, nós temos, a grande maioria deles são controlados, as receitas são controladas, antes não eram. Então o antibiótico realmente é um dos mais perigosos, porque muitas vezes você poderia estar tomando um antibiótico que não é específico para aquele organismo que está te gerando essa infecção. Né? Mas hoje a Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela já regulou isso e você precisa de uma receita de um médico para poder comprar um antibiótico. A exposição dos remédios nas farmácias, ela facilita a automedicação? Olha, ela pode até facilitar, mas o que vai facilitar mais ou evitar a automedicação é a consciência da população, é o que nós estamos fazendo agora aqui. Quando a pessoa tem uma consciência sobre a automedicação, pode estar exposto ou não na farmácia, ela vai tentar evitar. Agora, doutor, tem um outro problema que é o autodiagnóstico, principalmente pela internet, né? As pessoas vão lá no Google, olham o resultado de um exame, vão lá no Google, já acham que tem uma determinada doença. Esse tem os dois lados. Tem pessoas que querem realmente ter um diagnóstico e se automedicam e tem aquelas pessoas que ficam muito assustadas com os resultados da internet, que é a grande maioria. E é um perigo isso também, né? É um perigo isso também, né? Em dois sentidos, a pessoa fica extremamente assustada ou a pessoa começa a se tratar de forma, né? Ela se automedica, então ela vê um tipo de sintoma e de forma errada ela começa a se medicar. Isso é muito frequente. Hoje você tem uma dor de cabeça que não está passando, ao invés de você procurar um médico, você vai na internet para procurar. Porque é muito que fácil, pode ser. Né? Você está lá com um problema, um sintoma e tem um monte de Aí ele muda informação de sobre A aquilo. Para B, depois que ele procura o médico. E é muito perigoso, é então, muito perigoso tudo isso, doutor.
não é recomendado. Obrigada pelas informações, pela Obrigado entrevista. Uma ótima tarde para você.